Bigu, Arley, Mila, minha mãe Elaine, que não pode faltar, né? E aí, Mila, tudo bem? Não tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Calma aí, deixa eu trocar o fone. Às vezes é meu fone, né? Todo mundo ouvindo a Mila aí? Fala, Mila, deixa eu ver. Você tá com som. E a Mila? Não. Ô, Mila, é o seu que tá sem som. Você tá mais atrás. Você tá com... Deixa eu ver, fala daí, Mila. Não. Calma aí, pessoal. Segura aí que já vamos começar. Essa minha voz bonita vocês estão ouvindo, né? Só um minutinho que a Mila já vai. Já tá vindo. Ô, Mila, quer sair e entrar de novo? Não tô te ouvindo, não. Calma aí, galera. Segura aí que aqui é igual Faustão, mano. Quem sabe faz ao vivo. Só um minutinho aí que a gente já vai dar início. Agora vai, O hein? microfone tá ligado. Oi, tá me ouvindo? Sim. Agora Agora, foi? agora show de bola. Agora é de verdade. Agora sim. E aí, Mila? Valendo. Tudo bem. Boa noite, gente. Boa noite, Pierre. Boa noite. Agora sim, agora foi. Ô, Mila, hoje o assunto é longo, então não vamos nem esperar aqueles 5 minutinhos que você espera, porque senão a gente não acaba. Eu Tá até bom. mandei ontem, domingo, se eu não me engano, aquela matéria, né, para as pessoas falando daquele menininho que a mãe fez a festa por conta da quarentena. Ele é autista, ela fez a festa em casa por conta da quarentena e aí ela pede para as professoras e para os amiguinhos gravarem um vídeo para ele. E assim, as professoras gravaram o vídeo, mas os amiguinhos ninguém gravou. E aí ela relata que o menininho, ele foi dormir soluçando, chamando pelo nome dos amigos. E assim, quando eu vi essa matéria, foi algo que eu fiquei indignado, né? Falei, poxa, como pode, né? Mas assim, infelizmente, isso é mais comum do que a gente pensa, né? É óbvio que um Sim. preconceito dessa proporção tomou todo esse tamanho, é mais difícil. Mas assim, o preconceito ele acontece sempre, né? E assim, aí até que eu tava pensando aqui hoje, eu vou falar isso, que assim, infelizmente, o que acontece, Bela, vai ficar salvo assim, vai ficar no IGTV e tá no YouTube também, beleza? Não, maravilha. Você entra lá no YouTube depois. Pierre Lopes Barbosa, o canal. Valeu! E aí o que acontece? Quando a gente fala de preconceito, né? É óbvio que aqui a gente não vai conseguir tratar e não tem como, aí é só Deus mesmo para tratar o coração das pessoas, né? Esse coração preconceituoso. Isso a gente não consegue, Uhum. infelizmente. Né? Mas assim, o que a gente consegue
tratar são as pessoas que fazem isso, que praticam esse, não é nem um preconceito, mas assim, praticam isso por conta da falta de informação, né? Então, assim, você não sabe o que fazer, então você acaba se isolando, então aquilo ali parece um preconceito, não é nem um preconceito real, mas assim, a outra parte, ela se sente ofendida, se sente, assim, chateada por conta disso, né? Então, assim, aí até por conta disso eu conversei com a Mila, e até passando um pouquinho aqui, quem é a Mila, né? A Mila é psicopedagoga, pedagoga, ela não gosta que fica falando tudo esse currículo dela, mas é verdade. Psicopedagoga, pedagoga, e assim, tem uma vasta experiência no campo de educação, já tô de A a Z, e assim, uma coisa bem bacana também que ela exerceu foi a parte, atividade com os menores infratores, né? Que é uma coisa bem bacana. E hoje ela se dedica na parte de opa, calma aí, travou. Como psicopedagoga numa instituição de crianças autistas. Vou ficar devendo o nome, Mila, que eu não fiz a minha lição de casa completa. Não peguei o nome. Mas aí você já fala, já passa o nome certinho. Tá E aí, bom. assim, a gente já dá início, né, nesse bate-papo aí com a Mila. E até pedir para a Mila esclarecer um pouquinho para a gente, assim, tá aqui na live agora meu irmão Jamil aqui, que faz um trabalho belíssimo com crianças autistas aqui, é bem bacana. É só fazer esse comentário. E assim, o que que é o TEA, né, que é mais conhecido como autismo, né? Ele é o quê? É uma doença ou é um distúrbio comportamental, né? Porque a gente sempre fica nessa dúvida, né? O que que é? Então, se apresenta aí pra gente e já bate essa bola aí com a gente do que é o autismo. Legal. Gente, meu nome é Mila, eu sou psicopedagoga também e hoje eu trabalho no CIAG, que é o Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos. Nós lá atendemos 100 crianças e suas 100 famílias, porque é muito importante a gente não só atender as crianças, como também as famílias. As famílias precisam de respaldo. E o autismo, Pierre, é cientificamente chamado como TEA, que é o transtorno do espectro autista. E ele é caracterizado por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento. Às vezes as pessoas pensam que é birra da criança, mas não é. É por conta da síndrome que ela porta. Então é importante a gente conhecer um pouquinho do que é o autismo para depois conseguir conviver, né, com essas famílias, com essas crianças. É muito importante. E é muito importante também a gente conhecer, conversar com a família sobre qual o comportamento, quais os comportamentos dessa criança. Porque temos crianças autistas hoje que elas não se incomodam de abraçar ou beijar. Antigamente, a gente conhecia as teorias que a criança com autismo não suporta toque. E hoje nós não vemos que isso é diferente, já mudou. A teoria já está longe um pouquinho da prática, né? Hoje as crianças abraçam e beijam sim, e dizem eu te amo, inclusive. Lindo. Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com uma mãe que nós atendemos e ela me fez uma videochamada para a criança conversar comigo e no meio da conversa a criança olhou para mim e falou assim, Pro, eu te amo, viu? Então nós vemos que as crianças com autismo têm o afeto sim e o afeto é demonstrado. As crianças, elas sentem e elas sentem do jeito delas. E assim, quando elas gostam mesmo, e quando elas não gostam de verdade. Elas não têm Não o tem nosso filtro. a Não, famosa elas não. hipocrisia. Não, com elas não. Entendeu? Por isso que às vezes eu brinco que elas estão bem mais perto de Deus do que a gente. Sim. Porque com elas não tem. Entendeu? A mentira é natural. Não, e elas vão falar na sua frente, eu não gosto de você, e nem por isso elas vão te tratar mal. Tá? Elas têm a palavra delas, e a palavra delas é cheia de sentimento verídico, né? Sem maquiagem, sem máscara. Não, então, isso é muito legal, porque assim,
Eu tenho na família um caso, e assim, foi exatamente isso que ele falou, o pai da criança. Ele falou, meu, é uma criança totalmente pura, né? Porque assim, não tem nenhum tipo de maldade, não tem nada, né? Porque assim, Uhum. é o que você fala, ele não tem aquele. Se ele fala que te ama, ele te ama mesmo. Não é aquele te amo, né? Para te Meio agradar. mandrake, Não, 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 não. né? E isso é muito bacana, né? Porque você não tem essa hipocrisia, né? E aí, Mila, Uhum. quando a gente fala do autismo, assim, qual que é a melhor idade para identificar o autismo? E assim, como que você percebe isso? Se a criança é autista, assim, quais os trejeitos para você olhar para falar, opa, eu tenho que ficar esperto. Então, essa conversa é mais para os pais, né? Assim que a criança nasce, a criança com autismo, ela tem umas especificações, né? Ela tem as peculiaridades que nós chamamos. E ela geralmente, tá? Geralmente elas não gostam de fazer o contato visual, né? Todas as No crianças, olho no principalmente, isso, quando elas estão mamando, né? No seio da mãe, ou até mesmo com mamadeira, às vezes não é possível amamentar, né? Com mamadeira, as crianças olham para as mães, né? Fazem o contato visual. Geralmente a criança com autismo não faz, né? né, galera? A Fica a criança, dica aí, hein? isso, a criança com autismo também, ela pode apresentar uma característica de não ser verbal, né? Ela pode não falar, apesar de ouvir, né? Então, às vezes, quando a criança a princípio tem 1 ano, uns 2 anos, se você a chama pelo nome, ela se finge de surda. Na verdade, ela não está fingindo, ela está te ouvindo, só que ela não está respondendo do nosso jeito. Entendeu? Porque se você chama seu filho pelo nome, né? Ele tem 2 anos. Você chama seu filho pelo nome, ele vai te olhar. Ele vai virar o rostinho. A criança com autismo, ela não vai olhar. E aí os Por pais tendem quê? a achar que é de audição, né? Isso, aí a criança, aí leva no pediatra, geralmente, aí o pediatra fala assim, vamos fazer um teste de audiometria, porque o seu filho pode ser surdo. E às vezes ele não é surdo, às vezes ele é autista. É, e, Pierre, o mais interessante de tudo isso, desse universo grande que eu amo, né? Esse universo, meu olho até brilha quando a gente conversa sobre isso, A é gente, a que gente no domingo começou a conversar, a conversa foi embora, foi né? embora, né? Foi embora, né? Foi muito legal. E, gente, o mais interessante, o mais importante é que a síndrome chama-se espectro do autismo. O que é espectro? É porque é único. Então, veja bem, cada criança reage de um jeito. Cada criança tem uma diferenciação entre elas. Não é como, por exemplo, a gente falar que a criança tem asma, né? Então, todas as crianças com asma, elas têm as características próprias. E as crianças com autismo, não, elas são únicas. Então, por isso que às vezes os médicos têm muita dificuldade de diagnosticar. Às vezes chegam crianças para a gente que as mães falam, os médicos estão investigando já faz 3 anos e não conseguem fechar o diagnóstico. Por quê? Porque a criança é única. Então tem que ser tudo específico para ela, entendeu? Tem que se verificar toda a história dela, tudo como começou. Verificar a gestação, quando foi concebida, como foi essa gestação, o que aconteceu com a mãe, se foi desejado ou não. Tudo é muito importante, todos os dados são muito importantes para se fechar o diagnóstico. E geralmente o diagnóstico é fechado a partir dos 2 anos de idade, tá? Mas é como eu falei, às vezes pode demorar mais tempo. Sim. Por isso é importante
né, os pais que perceberem alguma diferenciação no comportamento do seu filho, ficarem atentos e fazer o devido acompanhamento. Lembrando também, Pierre, lembrando também que nem tudo é autismo numa criança. A criança, ela é autista, mas também ela tem as fases. Ela tem a fase da infância, ela tem a fase da adolescência, ela chega na fase adulta, ela também envelhece. Entendeu? Então, o que eu falo muito para os pais é prestarem atenção que nem tudo é autismo, nem as coisas não são tudo atribuição do autismo. Por exemplo, um adolescente, ele não quer tomar banho. Isso é clássico, né? No adolescente, quando ele, né? Quando tem preguiça de tomar banho. Aí fala assim, nossa, é porque ele é autista. Não, é porque ele é adolescente. Né? Certo? Então, né? Tem as fases. Não pode esquecer. Que fase que está a sua criança? Ela tem 5 anos? Ela está na fase da alfabetização, então ela tem 5 anos. Certo? Não, minha criança já é adolescente, ele é chato e, né, incomoda e tudo ele diz que incomoda ele. Não é porque ele é autista, é porque ele é adolescente. Né? Aí os adolescentes querem namorar. Né? Autista também namora. Isso é muito interessante, porque às vezes quem não conhece fala, não, ele não pode namorar. Como assim? Ele é autista, ele não pode namorar. Ele pode sim. Desde que anteriormente ele tenha a conversa necessária com os pais. Os pais têm que conversar com essa criança. Né? Quando vai percebendo traços de adolescência, os pais têm que conversar com essa criança. Para saber se ele tá querendo mesmo namorar, porque tem uns que não querem, tá? Tem uns que não querem namorar, mas tem uns que já estão interessados. E aí é que entra a orientação dos pais. E também, Pierre, a gente pode perceber que há muito preconceito, não só por parte dos pais, né, da família, como também por parte de outras pessoas. Naquela série Good Doctor, não sei se todos assistiram, eu recomendo. Tem uma Muito parte, tem uma parte que a moça, ela expressa um preconceito explícito ali. Ela fala assim pro doutor, né? Ele quer namorar com ela, ele verbaliza que quer namorar com ela, e ela fala, não, mas você é autista. Como se o autista fosse assexuado. E ele não é. Né? E claro que depois, né, a história vai mudando um pouco. Mas é muito interessante a gente perceber tudo o que envolve o autismo. Né? O autismo, ele tem também... Pode falar? Pode, segue você. Não, senão não para. Não, você é prioridade, segue daí. Imagina. Então, é importante também lembrar os pais que o autismo, ele tem todo um conjunto de diferenciações. Por exemplo, a maioria dos autistas, eles são intolerantes à lactose e a glúten também. E tem pais que não sabem. E quando a gente não sabe, o que a gente faz? A gente oferece o leite, a gente oferece o pão, a gente oferece o bolo para a criança. E aí a criança não faz essa digestão legal e fica irritado por conta disso. Mas não é porque ele é chato, porque ele é irritado, porque ele é autista, nada disso. Mas é porque ele ingeriu a alimentação errada. Então, os pais, é dever dos pais verificarem mesmo, investigarem toda a vida do seu filho. Entendeu? Eu falo assim, investigar mesmo junto ao neuropediatra, né? Fazer o acompanhamento para saber, para conhecer o seu filho, porque ninguém melhor do que os pais para conhecer os filhos. Né? Isso até os médicos falam. Os médicos falam, né, que né, o melhor, quem conhece melhor os filhos
são os pais, e principalmente os autistas, porque eles estão ali 24 horas, né? Pode Como é falar. algo único, o pai é quem mais conhece mesmo, né? Mila, a Mônica tá perguntando aqui, como é que ela consegue uma consulta contigo para levar? Como é que funciona? Então, depois eu vou deixar, entra no meu Você Insta, Mônica, tá, isso, que aí a gente pode conversar, tá bom? tá bom, eu Aí a mando o gente seu pode Insta para ela, eu tenho o agendar, contato dela. Tá bom. isso, por favor, tá? Aí Não, deixa a comigo. gente entra em contato, tá bom? Não, Obrigada. maravilha. E aí, ô, Mila, você tá falando, quando você fala que a gente tá falando da dificuldade, né? Que os pais acabam, assim, demora até 3 anos, e muitas das vezes, assim, é o que a gente tá falando de preconceito, né? Às vezes o preconceito, ele começa com os próprios pais, né? Porque, assim, os pais não querem aceitar isso, né? Então começa, não, o problema não é autista, é outra coisa, e começa a levar para outro caminho para não descobrir que a criança é autista, né? Então, assim, essa parte dessa aceitação começa dentro de casa, né? Os pais são os primeiros que têm que aceitar isso, né? Sim, sim. E na maioria das vezes, PR, infelizmente, as mães aceitam e os pais não. Muitos pais, eles deixam as mães com esses filhos e vão embora. Eles abandonam. É clássico, sabe? É clássico. É muito triste isso, mas isso é clássico. Porque as mães, elas sempre aceitam, mas os pais têm muita dificuldade. E muita dificuldade pelo medo mesmo, sabe? Não vamos condenar nem jogar pedra nos pais Sim. aqui, não. Porque é o medo do novo, é o medo do e agora, né? E assim, é como se a sociedade falasse para ele, e meu, você falhou, né? E aí ele tem que aceitar tudo isso, né? Aceitar que ele tem uma possível falha e, na verdade, gente, ele não falhou, Sim. né? O autismo hoje ainda não é conhecida a causa. Ninguém sabe o porquê que acontece essa desordem cerebral, que é uma desordem cerebral. Ninguém sabe, não é? Há investigações que seja hereditário, mas nada comprovado. Não existe cientificamente nada comprovado. Então, pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ter um filho com autismo, assim como todas as outras síndromes também. Porque é exatamente isso, né? Que assim, até o Arley comentou aqui, ele tá comentando aqui que assim, se sente envergonhado por ter um filho assim, né? E aí aquilo vai na linha do preconceito mesmo, que assim, o preconceito que a sociedade tem, assim, os pais eles estão dentro da sociedade, né? Então assim, eles também têm esse preconceito, né? Que é algo Sim, velado, né, que fica, né? Então assim, é uma coisa, por isso que a gente bateu o papo, que assim, era muito importante a gente fazer essa live, que assim, quando a gente cita o caso do menininho que ninguém mandou um vídeo para ele, o é Joaquim. óbvio, Joaquim, isso. É óbvio Uhum, que assim, é algo que choca, né? Você vê, poxa, uma criança dormir solução, é chocante. Mas assim, sim, quando você traz um número desse, que você fala o seguinte, que, poxa, os próprios pais, e assim, e quando a gente fala dos pais, principalmente os pais, os homens, né? Que pegam e vão isso. A embora. figura paterna. E a figura paterna, ela abandona. Porque olha que absurdo esse preconceito, olha o tamanho desse preconceito, né? Então, assim, é Uhum, algo gigantesco. E por que isso? Porque ele tem medo de assumir. É aquilo, até sábado a gente fez a live com o pastor Davi, ele falou disso, né? Que o homem, ele tem um orgulho, né? Então, assim, é o que o Arley falou aqui, que assim, ele assumir isso, dá a impressão que ele falhou e ele não quer falhar, então ele uhum, prefere pegar as coisas e ir embora. Então, assim, é absurdo, sim, mas assim, você julgar isso também, não cabe a gente também, né? Então, sim. assim, o nosso papel aqui hoje, foi o que eu falei, é a gente trazer informações para as pessoas, para a gente não pecar pela falta do conhecimento, né? Então, Uhum, assim, agora as pessoas, você não, né? Eu e todo mundo que está aqui nessa live, você consegue fazer sua escolha. Você quer ser preconceituoso? Seja. E aí você vai arcar com as consequências do seu preconceito. Mas assim, você não vai mais ser preconceituoso pela ignorância, pelo fato de ignorar sim, um assunto. Então, assim, sim. isso é muito bacana, né?
E aí até assim, quando a gente fala de convívio do autista, Mila, e como que faz o convívio? Como que é o convívio dele com a família, com as outras pessoas, com os amiguinhos da mesma faixa etária? Então assim, ele vai numa festinha. Como que funciona? Como que é o convívio dele numa festa infantil, por exemplo? Então, geralmente eles gostam de festas, mas os autistas gostam de ficar mais sozinhos. Né? Eles gostam de brincar mais sozinhos, eles gostam de ficar mais reservados. Porque eles não têm uma socialização muito grande, igual as outras crianças que gostam de brincar no coletivo. Eles não gostam. Então, quando eles vão nas festas, eles ficam mais retraídos. Eles participam, mas eles gostam de festas. Eles ficam felizes com festas. Nossa, sabe, falou em festa de aniversário, o sorriso já aparece. Mas só que eles, né, eles ficam mais retraídos um pouquinho. E é importante também, Pierre, a gente colocar aqui que tem uma coisa muito chata que acontece. Geralmente acontece, por exemplo, tem uma festa num condomínio, né? Então, todos os amiguinhos são convidados. Mas a criança com autismo, às vezes, ela não é convidada. Por quê? Por medo. Por medo da mãe do aniversariante. A mãe do aniversariante pensa assim, mas será que ele vai saber se comportar na festa? E ele sabe se comportar na festa sim. Claro, do jeitinho dele. A palavra de ordem aqui, o Pierre, é o respeito, né? A gente tem que falar para os pais que eles, assim como os filhos típicos merecem respeito, as crianças com autismo também, porque ela não é só um autista, ela é uma criança, primeiro. Então ela tem que ser respeitada como tal, né? E quando ela vai na festa, ela tem o jeitinho dela. Se ela não quer ficar brincando muito tempo com as crianças, que as crianças correm, brincam, pulam, se ela não quer ficar, né, fazendo todo esse movimento, ela fica com os pais, ela fica perto dos pais. Ela fica sempre, ela vai um pouquinho lá, brinca, mas ela sempre volta para os pais, porque é ali que ela sente segurança. É o Porto Né? Seguro, Então, né? isso, por isso que ela vai e volta. Né? Então, ela não fica muito tempo brincando com as crianças, às vezes até brinca, mas não gosta, não, sabe, não é legal. Para ela não é uma coisa muito boa ficar perto das crianças. E é interessante que quanto mais a criança participar de festinhas, festas de aniversário, festas até de casamento, né? Quanto mais as crianças participarem, eles estarão melhor treinados para participar de outros eventos. Entendeu? Então é importante, sim, a participação deles em festas, em eventos. É importante aos pais passearem com essas crianças, irem ao shopping. Eu já tive um aluno que ele não entrava no shopping. Ele chegava até a porta, e isso ele já era adolescente grandão, assim, muito maior que eu. Claro que eu não sou tão alta, né? Mas ele era muito maior que Somos eu. dois. Então, ele era muito maior que eu. E ele só chegava até a porta do shopping. E aí os pais respeitavam e traziam ele e levavam ele para casa de volta. Mas sempre saindo com ele. Nunca demonstrando que tinha vergonha dele. Porque tem muitas famílias que sentem vergonha. E tem famílias que a negação é tão grande que nem citam que a criança tem o TEA. Nem citam, falam, ela é diferente. Ela é diferente? É mesmo, é diferente, mas ela tem o TEA. Sim. Né? Assim como nós temos outras tantas doenças, outras tantas síndromes, outras tantas coisas, as crianças com autismo, elas têm o TEA. E há de se respeitar, né? Todas as formas. E aí, uma coisa interessante que você havia me perguntado já é o toque, né? Como que a gente se aproxima de uma criança, né?
Então, é importante a gente primeiro perguntar para os pais, né? A criança sempre vai estar acompanhada dos pais, né? Então, você pergunta para os pais, ele gosta de toque? Ele gosta de abraço? Ele gosta de beijo? Se a resposta for afirmativa, Tá vai liberado. firme, tranquilo. Mas se não, aí você então não toca. E você, sabe, não, porque os autistas têm a hipersensibilidade sensorial. É um transtorno também. Ou seja, tudo eles sentem a mais, sabe? Eles sentem muito forte. Por exemplo, a dor, eles têm um sensor que eles não sentem muito, eles são resistentes à dor. Eles sentem dor, mas eles têm resistência à dor. Por exemplo, se um autista não olhar nos seus olhos a hora que você estiver conversando com ele, não é porque ele é mal educado ou porque ele é sindrômico, nada disso. É porque ele usa um sentido por vez. Então ele não olha nos seus olhos para ouvir melhor. Olha que Entendeu? legal. Na maioria, interessante, né? Na maioria das Nossa. vezes também, quando ele está se alimentando, e a gente não desconhece essas coisas. Quando ele Sim. está se alimentando, né? Quando ele está se alimentando, ele não gosta de conversar. Não é igual a gente, né? Que senta na mesa, a gente conversa mais do que come às vezes, né? Eu já É, passei um. Deve ser diferente. Eu já passei uma festa de casamento conversando tanto que saí com fome de lá. Porque, né, de tanto que a gente falou, né? Eu e minha família, né, na verdade. E, sabe, a gente conversa muito. E as crianças com autismo, quando eles estão se alimentando, eles não gostam de conversar. Por quê? Porque eles estão sentindo, na verdade, o paladar. Eles estão sentindo os sabores das coisas, dos alimentos. E se ele conversa, ele perde isso. Sim. Então é importante a gente, nós enquanto pais, enquanto terapeutas, sempre estimularmos um sentido de cada vez, tá? E lembrando também que os autistas são muito visuais. Se eles de repente não estão entendendo o que você está falando, se você mostrar uma figura do que você quer, eles entenderão melhor. Interessante, né? Sim. Eu já entrei numa O casa. visual fala muito, né, para eles, né? Que Isso, legal. fala muito mais do que as palavras. As palavras às vezes não têm muita importância, né? Eles têm um jeito diferente, né, de vida. E é muito interessante o jeito deles, né? Eu já Legal. entrei numa, eu já entrei numa casa de uma criança com autismo que a mãe é psicomotricista. E essa mãe foi buscar, né, as coisas para a filha, né, e foi estudar, enfim. E aí na casa dela, a casa dela é cheia de plaquinhas. Por exemplo, na porta da cozinha escrito cozinha, na porta do banheiro, banheiro, na parede, parede, Olha que legal. né? Então é tudo etiquetado. Mas por quê? Para a menina O aprender. visual. E isso, né? Legal. E aprender a ler também. Ela é uma casa alfabetizadora que nós chamamos, né? É muito interessante. Quem entra assim a princípio fala, nossa, né? Que gente doida, né? Porque é a casa etiquetada. Mas não, é importante porque o que está por trás disso, né? Qual a intenção? A intenção dessa mãe? A intenção dessa mãe é fazer da filha uma criança alfabetizada. E já Nossa, que ela que entende, bacana. não é? E já que ela entende Nossa. pelo visual, vamos fazer pelo visual. Por exemplo, nós. Ah, você quer falar, Pierre? Pode falar. Não, Eu engato a primeira e vou embora. eu queria até para você já emendar nesse assunto, a gente falar um pouquinho de escola, já que a gente está nesse assunto de É. alfabetização, a gente falar o Uhum. seguinte, escola, tem a escola tradicional e aquela escola especial, vamos dizer assim. Então, É. assim, Uhum. por um lado, a gente tem a escola especial,
ela é bem moldada já nesse sentido mesmo, então tem esse facilitador, mas por outro lado você vai perder um pouco da inclusão, que você vai na escola normal, vamos dizer assim, você vai ter a inclusão, porque ele vai estar ali com os amiguinhos. Então, assim, o que você aconselha? A normal ou a especial? Se é que tem, né, como aconselhar isso? Então, o que nós Deixa eu só um aconselhamos? parênteses, rapidinho. O Arley falou uma coisa aqui que é interessante, a gente até comentou na nossa conversa, sobre sarcasmo, ironia, que eles são bem literais mesmo. Então, assim, isso é legal também a gente passar um pouquinho pro pessoal. Isso. Então, gente, obrigada, Arli. Então, gente, na verdade, o autista, ele entende somente o que é falado, literalmente. Ele não entende metáforas, de maneira nenhuma. Então, quando a gente conversa com ele, é importante você pensar primeiro nas palavras que você vai usar. Senão você não vai se fazer entender, né? É sempre importante. Lembrando que o autista também não entende piadas, porque as piadas são subjetivas e são cheias de metáforas. Então, ele não entende. Então, a gente não pode conversar dessa maneira com o autista. É importante também. Vamos lá, quanto à escola. A escola é um grande desafio nosso, né, da educação em geral. Por quê? Porque a lei de diretrizes e bases, que é a nossa lei federal, né, da educação, ela assegura a matrícula de crianças com autismo no ensino regular. Contudo, os profissionais que lá estão ainda não estão capacitados para receber essas crianças. E aí tem um grande problema. Nós temos uma lei chamada Lei Berenice Piana, que é a lei que assegura os direitos dos autistas, inclusive da inclusão escolar. E nessa lei, a Berenice Piana, ela diz que toda criança autista tem direito a um acompanhante terapêutico. Porém, as escolas não aceitam. Pelo menos as escolas regulares têm dificuldade de aceitar esse acompanhante terapêutico. E às vezes até as mães precisam, os pais precisam, os responsáveis, né? Precisam entrar com uma medida cautelar para que isso aconteça. Porque o acompanhante terapêutico ele vai auxiliar a criança em todo o tempo, dentro da rotina escolar. Entendeu? E isso nem sempre acontece. E às vezes somente através do juiz mesmo que os pais conseguem esse acompanhante terapêutico, né? Que é muito importante. Para que a educação para que aconteça a educação na escola mesmo. Por quê? Porque o professor, ele não pode arcar com 30 alunos e 3 autistas. Porque o professor ele está sempre na posição de falar no coletivo. E as crianças com autismo, elas têm as especificidades. Elas precisam de alguém só para elas. Então, é muito importante que tenha o acompanhante terapêutico. Para, inclusive, não bagunçar as aulas. Né? Porque senão daria mais problema ainda para o professor. Essa é a escola tradicional. Já nas escolas especializadas, nós temos menos alunos e temos também pessoal capacitado. Né? As pessoas que estão lá, os professores, os estagiários, né? Toda a equipe escolar, toda a equipe, falando desde a tia da cozinha até o porteiro, todos recebem capacitação para receber essa criança especial, para receber essa criança com a peculiaridade dela, para oferecer tudo aquilo que ela demanda, porque ela vai demandar
coisas dela, né? Sim. Ela vai aprender sim. Uma pergunta muito interessante que os pais fazem para mim é: meu filho vai aprender? Vai, mas no tempo dele e do jeito dele. Cabe a nós, professores, a nós, terapeutas, a nós, pais, descobrirmos qual é esse tempo e descobrirmos também qual é o modo melhor que ele aprende. Como aquela mãe que eu falei, né, das plaquinhas da casa. Entendeu? Então, qual que é qual é a nossa sugestão mesmo? Que primeiro essa criança estude numa escola especializada, tá? Para ela entender o que é escola, o que é ambiente escolar, o que é aluno, o que é professor, o que é ser colega de escola, que lá na escola eu vou ter os meus coleguinhas, eles não vão ser meus amigos, mas eles são meus colegas. Entendeu? Para que depois, num outro momento, essa criança possa estar sendo inserida na rede regular de ensino. Aí, quando ela já está mais fortalecida, quando ela já está conhecendo, reconhecendo o ambiente escolar, aí é importante que ela estude numa escola regular de ensino. Essa é a nossa sugestão. Mas cabe aos pais, né, essa decisão. E é também legal, PR, dizer que os pais precisam escolher e decidir o que eles querem. Eles querem que o seu filho seja um PhD, que ele seja um médico, um good doctor, né? Ou que simplesmente ele aprenda a conviver, ou simplesmente que ele seja feliz, né? Eu acredito que todos os pais criam os filhos para serem felizes. Acho isso muito importante, né? Quer sendo o médico, quer sendo o advogado, quer seja o professor, quer seja o artista. Eu tive muitos alunos já autistas que têm uma característica muito refinada de artes, sabe? Que pintavam como ninguém. Faziam telas, sabe? A óleo, mas umas coisas muito maravilhosas mesmo. Coisas, sabe? De dom de Deus. Que a gente só consegue ver o dom de Deus ali, porque a pessoa sabe, é muito primorosa naquilo que faz. Você olha, você vê que é diferente o dom, né? Quando tem o Isso, dom é isso. diferente. Isso, exatamente. Não é aprendido, né? Porque tem Sim. coisas que nós aprendemos e tem coisas que é nosso dom, né? Isso é importantíssimo, assim, esse seu fechamento com essa parte da felicidade é algo, até a Hortência tá falando aqui, né, que assim, no final das contas é isso que a gente procura, né, é a felicidade, né, e até ela fala aqui que ela sempre quis e quer a felicidade do filho, né, e Isso. assim, isso Aham. é o que todos nós buscamos, né, então assim, essa Sim. leitura é importante que você faz, que assim, não existe o certo e o errado na escola, né, então assim, se você Não. quer levar para a escola tradicional, ok. Quer levar para outra, ok também. Não tem o certo e o errado. O que tem Sim. aí são métodos, né? Esse caminho aqui vai ser um pouco mais fácil. Porque assim, ele vai ali se ambientar num ambiente escolar. Depois que ele ganhou força naquilo ali, ele aprendeu aquilo ali, aí é a hora de você levar para a tradicional. Então, assim, não existe o certo e o errado. O que existe é uma orientação que eu achei bem razoável e bacana aqui. Essa parte dele ganhar corpo na escola especial, para ter todo aquele tratamento Tá diferenciado e travando. depois ir pra lá. Travou? Voltou? Voltou. Não, então, o Voltou. que eu tô falando é exatamente isso. Eu achei que faz todo sentido isso que você falou. E assim, até a Mônica tá falando aqui que assim, isso mesmo, sou professora de artes, tenho lindos trabalhos dos meus alunos com autismo. Olá. Então vai bem nessa Aham. coisa que você tá. E aí, Milá, Sim. quando a gente passa por isso aí a gente fala assim, ó, o que você falou, da fase da adolescência, do namoro, e aí a gente chega já na fase adulta deles, né? E assim, chegamos na fase Isso. adulta. Como inserir o autista no mercado de trabalho, né? Assim, como a sociedade está preparada para isso? Eles estão preparados para isso?
para entrar para ir para o ensino superior, para ir para o mercado, ou não vai para o ensino superior, vai direto para o mercado de trabalho, mas assim, como está sendo esse preparo assim, de vocês, mestres e professores deles, né? Assim, existe essa Então, preocupação? sim, sim. Existe essa preocupação, sim, porque nós sabemos que os pais não são eternos e eles vão precisar de um trabalho para se manter, né? Apesar de ter a família, a segunda família, né? A família de apoio, que nós chamamos, que não são os pais, né? A família de apoio, são os avós, os tios, né? Os padrinhos, enfim, né? A outra família. Mas é importante esse autista, essa pessoa com autismo, saber sobreviver, né, na nossa grande selva de pedra. Então, o que é legal? É legal eles fazerem cursos de capacitação, né? Eu trabalhei já em cursos de capacitação para o mercado de trabalho e, inclusive, a gente teve grandes resultados com os autistas que trabalham. Então, é importante eles participarem dos cursos, né? Nós temos ONGs que fazem esse trabalho, né, de capacitação para o mercado de trabalho, é assim que é o nome, capacitação para o mercado de trabalho, e esse acompanhamento no começo, né? Então, assim, primeiro é a teoria e depois nós vamos para a prática. Como que é a prática? Hoje em dia é lei, né, que as grandes empresas tenham uma porcentagem de pessoas com deficiência trabalhando. Então, as grandes empresas, elas acabam procurando essas pessoas para o trabalho, ou vice-versa, ou faz ao contrário, ou os professores que procuram, né, fazer a mediação desse trabalho. E olha, Pierre, eles são bons trabalhadores, posso te assegurar. Eles são Que bacana. assíduos, eles são pontuais, eles, se tiverem doentes, eles vão trabalhar doentes mesmo, sabe? Eles não têm tempo ruim para eles têm responsabilidade. Se eles assumirem a responsabilidade, eles vão e pronto, né? Inclusive, nas reuniões de trabalho, eles que são os trabalhadores que mais são elogiados, né? Porque eles fazem tudo direitinho, como manda o figurino, como nós falamos. Ó, não fala assim com eles não, tá bom? Como manda o figurino, não É, pode falar com eles, tá? Porque não vai... eles não entenderão. Eles não entenderão. E também, alguns estão entrando, sim, na faculdade e se formando. E é bem interessante, né? Eu conheço autistas que trabalham em multinacionais, que dão palestras, ministram palestras e falam outras línguas e viajam para o exterior, ministrando palestras. Olha que legal. Porque eles têm também essa facilidade com outras línguas. Eles têm muita facilidade. Eles aprendem assim, sabe, rapidinho. Então é importante também para os pais que tiverem essa oportunidade, né, buscarem essas escolas de línguas mesmo, para que a criança aprenda outras línguas. É muito importante também. Além das terapias, Pierre, não falamos ainda das terapias, posso falar? Já era o próximo, pode emendar. Tá legal. É importante os pais fazerem as terapias para o desenvolvimento da criança ser completo. Então, às vezes é prescrito pelo médico as terapias ecoterapia, fonoaudiologia, psicologia, psicoterapia, TO, né, que é a terapia ocupacional, a psicopedagogia e uma infinidade de terapias, natação, né, a parte de educação física, né, a parte de psicomotricidade, né, a parte da motora, né, para o estímulo motor da criança. É muito importante. E é importante também dar continuidade
a essas terapias prescritas pelo médico. Por isso que é importante sempre, sempre estar junto com os médicos em todo o tempo, né? Tem também aquelas crianças que necessitam de medicação. Às vezes, tem pais que não medicam as crianças e as crianças necessitam, né? É prescrito, mas a mãe fala, a mãe ouviu a vizinha dizer que aquele remédio vai matar o filho. Então a mãe não dá. Só que aí a criança desorganiza. Por quê? Porque o medicamento vai auxiliar a criança a não desorganizar e ter um desenvolvimento melhor, mais rápido, né? E às vezes aí a mãe não dá, porque ouviu dizer que não pode. Então é importante, eu sempre oriento as mães, principalmente essas que têm esse discurso de não medicação, que os médicos, eles estudaram muito para chegar nesse patamar. Então, a gente tem que ouvir o médico, né? A vizinha, nessa hora, não é muito interessante. A gente tem que ouvir os médicos. Né? O que os médicos trazem para a gente. Porque isso é importantíssimo, né? Porque, assim, isso, infelizmente, é muito comum, né? Então, se a pessoa Sim. ouve dizer, não, esse remédio é controlado, né? Tem essa ainda, é controlado, Uhum. vai fazer ele ficar dependente dele o resto da vida. Vai Assim, matar cara, seu filho. assim, qual o problema de você ficar dependente dele o resto da vida, se for algo que vai te fazer bem o resto da vida? Que fique. O problema é você não ficar dependente Uhum. dele e ficar tudo espalhado. Então, assim, faz todo sentido. Se você vai ficar dependente de ele, vai te fazer bem o resto da vida, que fique. Não tem problema nenhum, né? Sim, 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 tá tudo bem, né? Se vai fazer Perfeito. bem. Uhum. É importantíssimo a gente alertar os pais, né? Para que eles ouçam os médicos, né? E que eles façam um acompanhamento médico também. E é importante Mila, também. Oi? fala Fale? daí, fala daí. Não, eu Tá. quero te falar o seguinte, para você, a gente já tá chegando no finalzinho, tem mais 7 Já? minutinhos aí. Já, você vê, Poxa. voa? Não, Uhum, não é fala. verdade. E assim, o É. que que eu ia te pedir? Para você compartilhar com a gente alguma dica, alguma dica para as pessoas que estão nesse grupo aqui, que são pais de crianças com essa síndrome, né, Síndrome. com a síndrome, ou então até mesmo para as pessoas que não têm, para conhecerem, né? Para que é importante também. Então, assim, alguma dica, alguma dificuldade deles, assim, uma orientação mesmo para todos nós. O que que você pode passar para a gente? Uhum. Então, a primeira palavra é respeito, né? Respeitar sempre, né? Respeitar as vontades e os quereres das crianças com autismo e das pessoas com autismo também, porque nós não falamos somente das crianças, né? Nós falamos de adultos com autismo também, Sim. né? Que é importante. Nós sabemos que eles têm dificuldade, né, da socialização, então é importante você conversar se ele quiser conversar. Se ele não quiser conversar, não tem acordo, não é? É importante prestar atenção no que a mãe traz, eu acho que eu já falei isso um pouquinho, mas é no que a mãe traz para você, né? A mãe do autista, ela é uma parte, uma chave, uma parte importante. Ela sabe exatamente o que o filho gosta e o que o filho não gosta. Porque tem autistas também que têm a hipersensibilidade sonora. Então, o barulho ou a luz muito forte vai incomodar. Por isso que tem gente que fala assim, por isso que o autista não pode ir na igreja. Não, ele pode ir na igreja. Só que ele não pode ficar perto da bateria, porque aí vai incomodar, né? Então, é o cuidado que a mãe deve ter de ficar num local estratégico, né? É importante também falar que nem tudo na criança com autismo é birra. Às vezes é hipersensibilidade. Por isso que antes de você conviver com uma criança com autismo, é importante você pesquisar,
Poxa, pesquisa um pouquinho, vai, né, conversa um pouquinho com alguma pessoa que saiba, com alguma pessoa que já estuda isso há mais tempo que você, para você saber o que você pode fazer com essa criança ou não, né? O que você pode fazer para agradar essa criança ou não. Eu conheço uma criança que tem muito medo, uma criança autista, que tem muito medo de bexiga, sabe, balão de festa? Então, essa criança ela não quer mais ir em festa de aniversário. Porque lá tem. Isso, porque ela vai encontrar. Porque um dia ela estava numa festa e era um balão muito grande, estourou muito forte, ela estava perto. Então ela assustou. Então ela não quer mais. E aí, o que os terapeutas e os professores dessa criança estão fazendo? Estão colocando aos poucos a bexiga, não perto da criança, mas no local onde ela está, né? Então, coloca lá em cima, durante o atendimento, coloca lá em cima. E, de repente, ela vai olhar. E aí, aos poucos, vão chegando mais perto essa bexiga dessa criança. E aí, até que a criança possa manusear essa bexiga, e aí acaba o medo, né? Então, a gente tem que usar as técnicas que a gente conhece e que a gente não conhece também, que a gente tem que ir conhecendo, para conseguir fazer com que as crianças tenham um desenvolvimento legal, um desenvolvimento pleno, né, das suas dificuldades. É importante também lembrar, Pierre, que as estimulações são muito importantes. Muito importante estimular os autistas. Contudo, você não pode deixá-los prostrados de tanta estimulação. Veja bem, se ele já é Não pode estimulado ir na até o limite, escola, né? isso, se ele já é estimulado na escola, se ele é estimulado em casa e se ele é estimulado nas terapias, ele vai ficar muito irritado. Ele pode até desorganizar por conta dessa irritação, desse cansaço. Ele está dizendo para você, ó, tô cansado, né? Os autistas que não são verbais, eles se comunicam também. E é importante os pais entenderem essa comunicação. Ele está dizendo sim para você alguma coisa, sempre, né? Embora ele não verbalize. É muito importante a gente estar atento a tudo. E também é importante, Pierre, lembrar que um autista que tem um autismo, que nós consideramos. Os graus do autismo são leve, moderado e severo. Se o autista com um grau moderado, ele é bem estimulado, a contento, ele pode chegar a um grau leve. Mas também, se ele não for estimulado a tempo, ele pode progredir para um grau severo. Então, isso é muito importante falar para os pais que não deixem de fazer as terapias. Mesmo agora, na época de quarentena, não, a terapia agora é online, então vamos fazer. Né? As professoras mandam exercícios para casa, vamos fazer. Tá difícil? Tá difícil para todo mundo, gente. Tá difícil para todo mundo. Tá difícil para nós, tá difícil para os pais dos autistas, para os autistas também. Eles gostam de ir para a escola, eles gostam de ir para as terapias. Eles não podem nem ir na rua, porque na rua tem o bichinho. Eles estão com medo também, assim como nós estamos. Então, a palavra hoje é persistam, continuem nas terapias para que tudo dê certo, para que quando isso tudo passar, a gente não teve muitas perdas Sim. no processo do desenvolvimento. Mila, tá, estamos chegando ao fim, tem mais um minutinho aí. Queria te agradecer mais uma vez. Poxa, obrigado. Assim, é importantíssimo. E Eu que assim, para encerrar agradeço. eu vi um comentário aqui do Jamil, que é o irmãozão meu, e que ele tem um filho. E aí ele falou disso. Ele falou assim: o autismo me trouxe uma nova forma de ver o mundo. Falar rapidinho, tá acabando. Aprendemos a dar muito mais valor às pequenas conquistas, como escovar os dentes e pôr uma roupa. Incrível. Então, assim, eu encerro com essa fala e digo o seguinte: hoje a gente falou muito de preconceito, de como isso aqui abriu os nossos olhos, que agora cabe a você ter preconceito ou não. E eu encerro com essa fala do Jamil. Assim, é isso, cara. Então, assim, esquece esse negócio de preconceito, assim, vai pra cima.